Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia Urbana e Ambiental e também ao último mês de 2001, né? E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre mapeamento, né? Cartografia geotécnica de suscetibilidade. É importante sempre a gente começar, né, olhando para uma região. O que a gente vê aqui? A gente vê uma região serrana, né, com uma declividade elevada, com árvores de grande porte, né, na realidade e aqui é um vale, né, que aqui passa um rio. E a gente pode ver que aqui passa um rio. Mas é sempre bom a gente olhar para essas situações, né, e pensar o quê? Né, e pensar quais são os processos que podem acontecer em tal área, né? Onde esses processos podem acontecer e quais são as características para a deflagração, quais são as características dessa área e também as características ideais para a deflagração desse processo, né? Então, antes de a gente começar, né, a falar de suscetibilidade, é importante que a gente entenda isso, né? Porque cada método aplicado vai se balizar muito ao tipo de processo e como esse processo acontece. E também onde, né? Porque está relacionado às características locais. E antes de começarmos a falar de suscetibilidade, é importante definir suscetibilidade, né? O que é suscetibilidade? Basicamente, a gente vai tratar a suscetibilidade como a propensão natural dos terrenos ao desenvolvimento de um fenômeno ou um processo, né, do meio físico, sem levar em conta a variável temporal e de recorrência, né? Então, dessa forma, qual que vai ser o objetivo? A identificação de cenários, né, cujas características naturais, rochas, formas de relevo, solo, entre outros, vão propiciar a ocorrência do processo do meio físico que analisado, né? Inundação, movimento de massa, ou um determinado movimento específico, ou um determinado movimento de massa específico, né? Como escorregamento planar, escorregamento em cunha, entre outros. Então, de modo geral, os mapas, a cartografia geotécnica de suscetibilidade, objetiva-se o quê? Identificar cenários que existe propensão natural. Então, eu só quero fazer o quê? Identificar que há a possibilidade de ocorrência de um determinado fenômeno, de um determinado processo geodinâmico. E justamente, né, a importância desse tipo de cartografia é na estimativa das áreas de suscetibilidade, né, de maior, enfim, a classificação da suscetibilidade e, consequentemente, naquelas de maior suscetibilidade, uma ação, né, trabalhos em escalas maiores também, né? A gente vai ver mais à frente, porque são um exemplo, né, de situações de situações problemáticas para a sociedade no entorno, né? Aqui é o Quênia e Tibete do Sul. E em 95 houve uma chuva ali em torno de volume em torno de 400, 600 milímetros em um único dia que contribuiu para a deflagração de escorregamentos múltiplos. E por se tratar de uma região de vale, esses escorregamentos múltiplos alimentaram corridas de detritos, né, que deixaram 29 mortos na ocasião e 6 desaparecidos. Então é importante, né? Um mapeamento de suscetibilidade para ver quais são as áreas de maior suscetibilidade para então trabalhos de escala maior, né, como de risco, como de perigo, sejam analisados. E a questão é, né, identificar os cenários, né? Ou então onde esses processos podem acontecer, né? Então essas análises de suscetibilidade, lembrando, né, para ficar bem claro isso, elas referem-se à indicação das áreas propensas ao desenvolvimento desses processos, né? E, obviamente, que se esses processos acontecerem, podem gerar desastres naturais. Eu espero que vocês ainda lembrem, né, as definições de desastres naturais e como a gente vai descrever, né, caracterizar esses desastres naturais, né? E essa identificação dessas áreas mais propensas baseia-se, né, em determinadas características dos terrenos, ocupados ou não, que a gente está falando de suscetibilidade, né?
Portanto, né, é válido lembrar, eu estou repetindo isso porque é válido lembrar o quê? Que questões relacionadas a quando, como e quais as consequências da ocorrência desse processo são objetos de estudos que vão envolver perigo, risco e vulnerabilidade, tá? Então, só para ficar mais claro, suscetibilidade, as análises de suscetibilidade visam a identificação das áreas que, né, em que há possibilidade de ocorrência de deflagração de determinados processos geodinâmicos. Então, para ficar mais claro ainda, né, aqui em amarelo, essa elipse amarela, representa a zona de suscetibilidade, aquela zona em que há propensão de ocorrência de determinados processos geodinâmicos. A área em azul corresponde a uma zona de ocupação, né? E justamente nessa interface, nessa interseção entre zona de suscetibilidade e zona de ocupação, que, né, essa zona de interseção corresponde à zona de elementos expostos. E é nessa zona verde aqui, né, de elementos expostos, que, né, essa zona que vai ser objeto da análise de vulnerabilidade, perigo e risco. Então, nessa aula a gente está tratando de quê? Somente da delimitação dessa zona em amarelo, tá? Que fique claro. Tão importante quanto identificar o cenário é buscar meios para compartimentar essas áreas em áreas mais ou menos suscetíveis a um determinado processo geológico, né, ou hidrológico, lembrando que a gente está trabalhando com processos geodinâmicos, né? E o zoneamento, né, aqui esse é um exemplo de um zoneamento a movimento de massa, né, essa setorização, que aqui a gente tem uma alta suscetibilidade, uma média suscetibilidade e uma baixa suscetibilidade. E aqui há riscos hidrológicos, né? Alta suscetibilidade, média suscetibilidade e a baixa suscetibilidade. E esse zoneamento ele corresponde a essa divisão de áreas homogêneas ou domínios, e a classificação ela vai ser de acordo com os graus reais, né, ou potenciais de suscetibilidade. E essa análise de suscetibilidade ela deve ser expressa por meio de um zoneamento específico para cada processo, ou um conjunto de processos, né? Quando se trata de movimentos de massa, de um modo geral, a gente está falando de um conjunto de processos. Mas, de repente, a análise pode se balizar, né? Essa classificação pode se balizar em características como o desenvolvimento de escorregamentos em cunha ou planar, enfim, né? Então, essa suscetibilidade ela vai ser expressa por zoneamento específico de cada processo, né? Então, isso é importante lembrar. E obviamente, né, que a gente tem que delimitar essa área como alta, média, baixa. Em alguns casos, em alguns mapas, a gente também vai encontrar essa classificação relativa quanto a muito alta também, né? Isso tem que ficar claro. E esses resultados eles vão ser representados, né, em um mapa ou numa carta de suscetibilidade. Lembrando o seguinte, que mapa ou carta de suscetibilidade a gente está falando de escala, né? Mapa em escalas. E para a gente fazer, né, um mapeamento de suscetibilidade, uma cartografia de suscetibilidade, alguns pressupostos são importantes, né? Que o passado é um guia para o futuro, né? Então é importante a gente analisar mapas de inventário de escorregamentos de massa que já tenham acontecido, né? Quando a análise for baseada em escorregamentos de massa, já acontecido justamente porque essas áreas elas podem indicar, né, potencial para novas ocorrências, uma vez que já aconteceu, né? E áreas com topografia, geologia e geomorfologia similares a essas áreas que já aconteceram, né, também podem passar por processos similares no futuro. Então, é sempre importante lembrar, né? E para a suscetibilidade de escorregamentos rasos e também a corrida de detritos, também vai ser recomendado aí o mapeamento de formações superficiais, como colúvios, alúvios e solos residuais. Mas o mais importante é importante que a gente tenha, que a gente entenda o histórico também desses movimentos, desses processos geodinâmicos, né, para que a gente consiga entender melhor quais são as potencialidades de um terreno.
Bom, e é importante que a gente também entenda as limitações dessas cartas de suscetibilidade, né? E essas limitações, elas podem podem ser possíveis fontes de erro no nosso mapeamento, né? Como limitações nos inventários, né? Limitações no grau de detalhamento da topografia, geologia, geomorfologia, e justamente porque, por se tratar de escalas menores de trabalho, né? Essas informações às vezes não são tão detalhadas. E também até mesmo limitações do método para o estabelecimento do grau de suscetibilidade, né? Então, também é importante a gente se ater a essas potenciais fontes de erro no mapeamento. Que eu apresento uma concepção geral, né, com métodos e procedimentos básicos para o mapeamento de áreas suscetíveis tanto a movimentos de massa quanto a inundações, né? Uma primeira etapa tem-se aí uma compilação bibliográfica, a elaboração de mapas temáticos e a estruturação do banco de dados, né? Com posterior análise, classificação e zoneamento de suscetibilidades, também fotointerpretação de feições associadas aos processos analisados. Muitas vezes aqui a gente tem a elaboração de mapas de inventário, de feições feições e cicatrizes, e posteriormente a composição do pré-mapa de áreas suscetíveis, né? Depois do pré-mapa, bora para o campo para fazer a verificação e validação desse pré-mapa. Depois do campo, rever o pré-mapa, né? Caso tenha sido encontrado alguma incoerência nesse pré-mapa, e consolida-se então a carta de síntese e da base de dados correspondente a essa análise, tá? Durante a elaboração de uma carta topográfica, né, e mesmo posteriormente, a gente vai ter como base de dados, né, dois tipos de documentos. Aqueles documentos ditos de base, e aqueles documentos classificados como produtos. Os classificados como base são todos aqueles dados que são correspondentes a bases planaltimétricas ou topográficas, né? Com curvas de nível, pontos cotados, hidrografia, limites municipais, né? Sistema viário, área urbanizada, topomínia e ortofotos. É tudo que toda a informação de base para que você consiga planejar e localizar, né, zonas suscetíveis aí. Já os produtos são todos aqueles, né, dados que são obtidos ou desenvolvidos no âmbito dos trabalhos realizados, né? E justamente a escala de trabalho também pode variar conforme a resolução e a escala dos dados secundários, que são disponibilizados pelas instituições aí por diversos, né, dados disponíveis. Então, de modo geral, quando a gente pensa em produtos, né, temos lá mapas de declividade, relevo sombreado, padrão de relevo, né, ipsiometria, todos esses, curvatura, né, esses cinco dados que eu cito são todos aqui oriundos a partir de MDE, de altimetria, já lineamentos e feições são dados que são obtidos através de análises e, de certa maneira, padrões de relevo também. Análises em ortofotos, né, outros tipos de imagem, por vezes associados aos modelos digitais de terreno. Formações de campo são dados obtidos, em campo, e a modelagem corresponde ao produto final dessa análise, né, que é um dado gerado no âmbito do trabalho. Porém, ainda quando a gente fala em produtos, a depender da área, a gente também tem que pensar, né, em produtos como geologia, né, pedologia, isoietas e etogramas. Isoietas e etogramas correspondem a linhas, né, de isovalores correspondentes à pluviosidade em uma determinada área, e o ietogramas corresponde
né, a histogramas de isoietas, tá? Basicamente é isso. E de um modo geral, geologia e pedologia também corresponde aqui a produtos que podem ser gerados e refinados no âmbito desse trabalho. Bom, e é importante lembrar que, a depender do trabalho, do projeto que vocês estão desenvolvendo ou analisando, algumas informações consideradas relevantes na análise podem ser diferentes. Tendo entendido isso, né, é importante a gente pensar, mas como correlacionar esses parâmetros, né? Não existe uma forma correta de correlacioná-los, nem muito menos dizer qual parâmetro deve ser correlacionado, né? Os processos geodinâmicos são diversos, com características, né, de deflagração diferentes. Consequentemente, a forma de relacionar esses parâmetros são diferentes. E, consequentemente, existem propostas, diversas para propostas para análise de suscetibilidade a processos geodinâmicos diferentes, né? Como eu disse, existem vários métodos de se elaborar um mapa de suscetibilidade, né? Em 2014, CPRM, em parceria com o IPT, eles propõem um método para análise de suscetibilidade de movimentos de massa e inundações, né? E esse método ele se baseia em uma abordagem estatística e morfométrica de variáveis que vão ser derivadas de MDE e de fotointerpretação. É importante lembrar o seguinte, né? Esse mapa, o procedimento que eu vou descrever aqui, né, que é proposto por CPRM e PT, é para a elaboração de um pré-mapa de suscetibilidade, que posteriormente esse pré-mapa de suscetibilidade tem que ser validado em campo e depois, caso haja algum tipo de incoerência, ser revisado, né? Então, esse método, essa abordagem estatística e morfométrica é para a elaboração de um pré-mapa que posteriormente vai ser validado em campo. E na proposta deles, há o método para análise de movimentos de massa, corridas e enxurradas e inundações e enchentes. Nós vamos falar de forma um pouco mais detalhada sobre os movimentos de massa, né? E aqui eu coloco deslizamento só porque corrida também é um tipo de movimento de massa que está sendo mensurado em conjunto com enxurradas, né? E não com os deslizamentos. Então, aqui eu estou considerando, né, deslizamentos, movimentos de massa, um outro método para corridas e enxurradas e inundações e enchentes. E por que que existem, né, nessa proposta, existem 3 métodos diferentes? Justamente porque os parâmetros analisados para se analisar a suscetibilidade a movimentos de massa são diferentes dos parâmetros analisados para se analisar a suscetibilidade de corridas e enxurradas, que consequentemente também são diferentes dos parâmetros utilizados para inundações e enchentes. A proposta, né, essa proposta desse PRM do PT de 2014 para movimentos de massa, né, depois de uma longa análise bibliográfica e análise de experiências, considerou como parâmetros para análise do meio físico declividade das encostas, curvatura das encostas e os lineamentos como parâmetros físicos, né, das encostas e como eles estão associados, né, às cicatrizes de escorregamento, que podem ser mapeadas de diversas maneiras, né? Como eu já disse, é uma abordagem estatística e morfométrica, o método. Então, a ideia é, com base na declividade, né, associar, né, as cicatrizes, para então a gente gerar um índice que relaciona-se, né, a densidade de cicatrizes e a declividade, que corresponde ao ISD declividade. O mesmo se faz com a curvatura, gerando um ISD curvatura, e o mesmo se faz com a densidade de lineamentos, que vai gerar um ISD densidade de lineamentos. 3 índices, né, que correspondem à relação entre cada um dos parâmetros físicos escolhidos e
as cicatrizes de escorregamento, de deslizamento. Né? Esses parâmetros, declividade e curvatura, são parâmetros obtidos por meio, né, de MDEs, mapas topográficos, etc. Os lineamentos também, né, através de geoprocessamento, por ortofotos, né, relevo sombreado, dentre outros. Mas a questão antes de começarmos, né, essas análises, é necessário que se tenha uma delimitação das cicatrizes naturais, né? Um mapa de cicatrizes de escorregamento. Então, nesse ponto, a gente tem que delimitar. E essa delimitação vai se basear aí em ortofotos, né? A delimitação dessas cicatrizes em ortofotos ou então em imagens históricas, caso não tenham dados de boa qualidade, né? E é importante lembrar que deve-se delimitar somente as cicatrizes naturais, limitando-se à área de ruptura, para a gente tentar evitar traçar esses polígonos, né, em áreas de arraste ou então de deposição de materiais. Né? Então, como eu disse, na área mesmo de ruptura, não a de depósito de materiais ou de arraste dos materiais. Então, de um modo geral, esses polígonos eles têm que ser realizados no lugar da ruptura, ou seja, na crista do deslizamento. Né? Aqui é um exemplo, aqui é um outro exemplo. Então, aqui a gente percebe que aqui é o percurso do material e aqui é a área de sedimentação, e o mesmo acontece aqui. Então, a superfície de ruptura de fato está aqui nesse caso, está aqui nesse caso. Então, depois de realizado, né, esse mapeamento, essa delimitação dos polígonos, nós temos a gente vai representar isso na forma de shape, enfim, em algum sig qualquer. Aqui eu usei o QGIS, enfim, né? Esse produto aqui, ele representa, né, as cicatrizes de escorregamentos de uma determinada região. Para a gente entender agora de fato o processamento, né, só relembrando, eu falei, associando declividade com cicatrizes de escorregamento e SD declividade, associando curvatura com cicatrizes e SD curvatura e associando densidade de lineamentos com cicatrizes e SD lineamento. E o somatório desses três índices corresponde à suscetibilidade dos terrenos. Né? Então, a gente está somando a influência da declividade, da curvatura e dos lineamentos, gerando assim a suscetibilidade, que posteriormente vai ser classificada em alta, baixa, média e alta. Basicamente, todos, né, os métodos para a cartografia geotécnica, seja de qual foco for, de qual escala for, são baseados em softwares de geoprocessamento. Né? Então, aqui a ideia não é ensinar um passo a passo, é só uma linha geral de como chegar a cada índice para determinação da suscetibilidade, ok? Porque a gente não tem tempo para isso aqui. Então, tudo vai partir de um MDE, de um modelo digital de elevação, do qual será gerado um mapa de declividade e essa declividade reclassificada, né? Reclassificada em diversas classes, e essas classes estão associadas a padrões, né, a padrões de relevo, que vão ser mais ou menos, né, suscetíveis a movimentos de massa. Tendo, né, reclassificado de acordo com os padrões de relevo, é possível encontrar a área total de cada classe. Depois esse mapa de declividade vai ser somado com o mapa, né, com o inventário, com a delimitação da cicatriz dos escorregamentos para se determinar, né, a área atingida por deslizamentos em cada área. E a densidade de escorregamentos por área, né, por fator predisponente, vai ser dada por essa relação. Área total sobre a área atingida em cada classe. Porém, é importante que a gente tenha, que a gente normalize essa relação. Então, a densidade normalizada vai ser igual a essa densidade, né, de deslizamentos por área,
por classe sobre a densidade média, né? A densidade média. E, posteriormente, o nosso ISD vai ser dado por essa relação. ISD de declividade vai ser igual ao logaritmo neperiano da densidade normalizada. O mesmo a gente vai fazer com a curvatura. A partir de um MDE, a gente vai gerar uma curvatura e vai reclassificar essa curvatura de acordo com essa tabela, né? Aqui são os índices que são gerados pelo próprio programa, né? E essa reclassificação aqui diz respeito à forma da encosta, né? De índices menores a que menos meio até menos 1,5, né? Até menos meio. São consideradas côncavas. Retilíneas de menos meio a meio e convexas de meio a superior a 1,5. Lembrando que tem que se fazer de modo em que as áreas côncavas sejam ressaltadas, ok? Então, tendo feito isso, né, a gente consegue calcular a área total de cada classe, que quando somado, sobreposto às áreas cicatrizes de escorregamentos, a gente também consegue achar a área atingida por deslizamento em cada classe. E a densidade vai ser dada da mesma forma, a área total da classe sobre a área atingida dos deslizamentos. Depois de normalizada, a gente utiliza a mesma forma. O ISD vai ser igual ao logaritmo neperiano de densidade normalizada, né? Que vai dar então um ISD de curvatura. E para o cálculo agora do ISD relacionado à densidade dos lineamentos, né? Novamente, nós vamos partir do MDE. Então, vamos gerar, né, o sombreamento desse MDE com um ângulo de 45, azimuth de iluminação a 45 graus e gerar também, né, outro sombreamento com um azimuth de iluminação a 315. O objetivo é ver a iluminação de diferentes posições para que a gente consiga demarcar esses lineamentos, né? Então, a partir dessas diferentes posições de iluminação, a gente consegue traçar os nossos lineamentos da área, que aqui estão em vermelho. Posteriormente, né, a partir da shape, né, a partir do nível de informação de lineamentos, a gente calcula a densidade utilizando, né, a densidade de kernel aí. Aqui é muito comum a gente usar como limiar 200, que é o parâmetro do kernel, porém é importante que também faça-se alguns testes, mas aqui a gente utilizou 200 metros de limiar para o cálculo da densidade de kernel. E obtivemos uma shape, e essa shape foi reclassificada de acordo com, né, o grau de influência aí, de 0 a 2, de 2 a 4,5 maior que 2, depois de reclassificado. E o mesmo acontece. Então, a partir dessa informação, que é a densidade dos lineamentos, a gente consegue achar uma área total de cada classe, e depois, né, de sobreposto com as cicatrizes, a gente consegue achar a área atingida por deslizamento em cada uma das classes. Então, a gente acha a densidade, normaliza essa densidade e posteriormente a gente calcula o ISD para a densidade de lineamento, que vai ser igual ao quê? O parâmetro é o mesmo, logaritmo neperiano, né, da densidade normalizada da influência desses lineamentos. E agora, para se achar a suscetibilidade, né, soma-se o ISD declividade, ISD curvatura e ISD lineamento, que são as tabelas utilizadas para os cálculos, né,
correspondem, respectivamente, declividade, curvatura e lineamento. Então, as classes nessa coluna, aqui a área total em cada classe, aqui a área escorregada em cada classe. E aqui a densidade. 4,2 para o caso da tabela da declividade corresponde à média das densidades, né? E essa média vai ser utilizada para a normalização dessa densidade, né? Lembra que dN é igual a D sobre dt, que corresponde, sendo dt a média, né? E aqui o ISD. O mesmo aconteceu para a curvatura e para os lineamentos, né? Então, a ideia agora é somar para achar o ISD de suscetibilidade. Mas antes, né, para que a gente faça essa soma, a gente vai ter que reclassificar cada uma desses níveis de informação, né? Reclassificar a densidade por meio do ISD obtido, né? Reclassificar a curvatura com os valores obtidos de ISD e reclassificar a densidade, né, de lineamentos também por meio desse novo, né, também por meio desse novo ISD e posteriormente somados. Com os valores, aqui a tabela porque estava muito pequeno, mas com as novas classes geradas, né, após o somatório, declividade, curvatura e lineamento, então aqui a gente tem todas as classes, né, que serão resultados do somatório. Então a gente vai calcular a área total a gente vai calcular a área total, tá, de cada classe. E posteriormente, esse resultado, né, do ISD suscetibilidade será novamente sobreposto a shape de cicatrizes, para que então a gente determine qual é a área escorregada em cada classe de SD suscetibilidade, tá? Então a gente começa a fazer os cálculos, né? A suscetibilidade acumulada, cálculo de suscetibilidade acumulada e da densidade acumulada. Feito isso, então dessa maneira a gente conseguiu, né, pegar classes e associar com uma porcentagem de área deslizada acumulada naquela tabela anterior, né? Então serão consideradas classes de alta suscetibilidade todas as classes, né, que estiverem apresentadas até que ocorreu 90% dos deslizamentos. Médias, o restante, correspondendo, né, de 90% a 100% dos deslizamentos. E ocorrência nula ou desprezível, né, baixa suscetibilidade, aquelas classes que estão ocorrendo depois que 100% dos escorregamentos já aconteceu, né? Então, dessa maneira, a partir desses limiares estabelecidos, qual é o limite até 90% da área escorregada, qual é o limite até 100% da área escorregada. Então, dessa maneira, a gente classifica, né, nossa shape, nossa raster, né, que equivale ao ISD de suscetibilidade, né, nas áreas claras, média, baixa suscetibilidade, média suscetibilidade e alta suscetibilidade. E aqui nós temos o nosso resultado final, né, do grau de suscetibilidade. Aqui é um exemplo, né, do município de Caieiras, um mapeamento feito pelo IPT-CPRM em 2015, e aqui uma tabela síntese, né? E classe alta, as marrons mais escuras, classe média, essas marrons mais claras,
E classe baixa, essas meio verdes, enfim, né? Então, aqui com fotos ilustrativas, características predominantes na área, a área, né? A área em quilômetros em porcentagem, e também aqui a área urbanizada edificada dentro de cada uma das classes de suscetibilidade. Então, percebam, né, retomando a conceitos do início da aula. Então, aqui, numa classe de suscetibilidade, eu tenho uma área total e eu tenho uma porcentagem de área urbanizada na área total. Então, essa área total aqui urbanizada dentro dessa área de suscetibilidade, que vai ser foco, vai ser objeto de estudos em escalas maiores, como perigo e risco. Agora a gente vai falar bem rapidamente, até de forma mais superficial, da proposta para a modelagem de suscetibilidade a inundações, né? É a proposta da CPRM do IPT de 2014. Bom, para a modelagem de suscetibilidade a inundações, né, o método tem 3 etapas. A primeira etapa é a classificação de suscetibilidades baseado em características morfométricas da área, né? Então, quais são essas etapas? A obtenção do MDE, a definição da direção de fluxos, que vai ser importante, o cálculo de área acumulada, né, da influência nessa direção de fluxo, a extração da rede de drenagens, a delimitação das bacias e subbacias, né? Posteriormente, trabalhará-se com a seleção e extração dos parâmetros morfométricos das subbacias, né, hidrográficas contribuintes da rede total. E, finalizando a etapa 1, serão classificadas, né, e zoneadas as suscetibilidades a inundações segundo os parâmetros morfométricos. Então, já se tem uma primeira classificação em alta, média e baixa. A segunda etapa diz respeito à aplicação do modelo RAND para a classificação e zoneamento das suscetibilidades a inundações, né? E justamente para essa espacialização da inundação nas planícies e nos terraços, o modelo RAND ele mede a diferença altimétrica entre qualquer ponto da grade do MDE e o respectivo ponto do escoamento na drenagem mais próxima, né? E o que vai considerar a trajetória superficial de fluxo e que vai ligar topologicamente os pontos da superfície com a rede de drenagem, tá? Então, posteriormente, com essa aplicação, né, do range para essa classificação das suscetibilidades, também em classe em alta, média e baixa. E por fim, na etapa 3, o que vai acontecer é o cruzamento das duas classificações de suscetibilidades, né, uma obtida por parâmetros morfométricos e outra obtida pela aplicação do range, para assim, né, a delimitação, a classificação final da suscetibilidade e também com o recorte do zoneamento nas áreas de planície e terraços, né, que obviamente a gente não vai trabalhar com mensuração de inundação em relevos serranos, e embolou tudo, em relevos serranos, né? Então, por isso que o zoneamento vai ser de fato focado nas áreas de planícies e terraços. Aqui é um exemplo da classificação segundo o modelo RAND, né? Vocês lembram que tem a ver com uma análise altimétrica. Então, essas porções aqui, no caso, né, de planície aluvial, tem-se uma maior suscetibilidade que o do baixo terraço que do alto terraço. Então, né, essa classificação do seu modelo vai ser baseado nessa análise altimétrica de possibilidade de atingimento por uma inundação, né? Bom, e por fim, que é a fase 3, a gente tem essa correlação, modelo RAND com classificação de suscetibilidade de alta, média e baixa, e aquela etapa 1 dos índices morfométricos, classes alta, média e baixa. E com o cruzamento tem-se a classificação de suscetibilidade de inundação geral, né? Alta, alta, média, 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 baixa, baixa, baixa.
baixa com baixa, baixa, baixa com média, baixa, enfim. Né? Aqui a gente faz o cruzamento e a determinação da classe final de suscetibilidade à inundação de determinada área e, posteriormente, a rede de, né, é recortado esse resultado somente para as planícies e terraços. Aqui é o mesmo mapa, né, do município de Caieiras, mas o CPRM e o IPT, eles colocam todos esses modelos juntos em um só, né? Aqui a gente tem a suscetibilidade a movimentos de massa e em tons de azul tem-se a suscetibilidade à inundação. O azul mais escuro, alta suscetibilidade, e o azul mais clarinho, baixa suscetibilidade. E da mesma maneira, né, com uma foto ilustrativa, com características predominantes, área total e área edificada. Espero que tenha ficado claro, né? Vocês consigam vislumbrar qual que é o embasamento dessas modelagens, sobretudo dessa proposta pelo CPRM, né? Mas algumas considerações devem ser feitas, né? Que o modelo de abordagem ele vai ser fundamentado inicialmente em fatores que são predisponentes relacionados aos terrenos, né? E eles podem ser espacializáveis, eles são obtidos por meio de compilação e tratamento de dados secundários. Ainda, né, a classificação ela é relativa, alta, média e baixa, ou seja, é relativa, é mais alta ou mais baixa que a outra classe, né? E ela vai apontar áreas, né, onde a propensão é maior ou menor em comparação com as outras. Então, dessa maneira, né, uma suscetibilidade baixa não significa que os processos que foram analisados eles não podem desenvolver naquele domínio, né, pois atividades humanas elas podem alterar os processos, deflagrar ou acelerar a dinâmica, né, superficial em qualquer área aí. Porque as classes de suscetibilidade elas não vão indicar também uma trajetória e um alcance territorial dos materiais envolvidos nos fenômenos, né? Então isso é muito importante. E dentro das zonas de maior ou de menor suscetibilidade, também pode haver, né, áreas com classes distintas, mas que essa delimitação ela não é compatível devido à escala de trabalho analisada, né? No caso da proposta do CPRM, é a geração de cartas de suscetibilidade em escala de 1 para 25 mil, né? E essa carta, né, ela não pode ser utilizada para análise de estabilidade de terrenos a nível de projeto, né? Para tal, a gente tem que ter trabalhos em escalas adequadas, né? E ela vai ser elaborada para uso exclusivo em atividades de planejamento e de planejamento, né? E de gestão territorial. E observa-se também que estudos mais detalhados, né, e em nível local vão ser necessários, particularmente naquelas áreas de suscetibilidade alta e média, né, que vai poder produzir aí limites diferentes das apontadas na carta. E as áreas de incidência de alta suscetibilidade em áreas urbanizadas pressupõem condições com potencial de risco. Então, consequentemente, vai requerer estudos mais específicos, né? E, de fato, quais são os objetivos dessas cartas, né? Justamente essas cartas elas são elaboradas com o objetivo de servir, né, de subsídio fundamental para o planejamento do uso e da ocupação do solo, sobretudo no que visa o plano diretor municipal, né, planos diretores municipais, para a elaboração de planos de contingência de proteção e defesa civil, plano de implantação de obras e serviços, né, e mesmo mecanismos de controle e fiscalização em diversos temas que podem estar ligados ao desenvolvimento urbano e também de meio ambiente, né? Como áreas de preservação permanente, a elaboração de áreas exclusivas econômicas, mapeamentos e gerenciamentos de cartas geotécnicas, né? E indicações mesmo, né? De onde prioritariamente vai se elaborar
cartas de perigo, cartas de risco, enfim, né? Esses que são os objetivos e as utilizações. Vamos dar uma pausa para respirar, tomar uma água no banheiro e daqui a pouco voltamos para a parte 2.